Olá a todos, somos a dupla Gustavo Moreira e Cauã Neles e por meio deste podcast iremos falar sobre o artigo que relata a produção de forragem em pastagens consociadas com diferentes leguminosas sob pastejo rotacionado, artigo lançado em 1º de julho de 2009. O objetivo desta pesquisa foi avaliar dois sistemas forrageiros, constituídos por capim-elefante, azevém, trevo branco ou amendoim forrageiro, e espécies de crescimento espontâneo, quanto às taxas de acúmulo e desaparecimento de MS. Para a avaliação, utilizaram-se 4 piquetes, com 0,25 hectares cada um. No período hibernal, entre as linhas de capim-elefante, fez-se o estabelecimento de azevém. Em 2 piquetes foi semeado o trevo branco e nos demais se preservou o amendoim forrageiro. Para a determinação das taxas de acúmulo e desaparecimento de MS, avaliaram-se as massas de forragem de pré e pós-pastejo. Foram avaliadas a composição botânica e estrutural da pastagem e a lotação. Considerando-se as taxas, a pesquisa demonstra melhores resultados para o sistema forrageiro constituído pelo amendoim forrageiro. A pesquisa foi conduzida na região fisiográfica denominada Depressão Central do estado do Rio Grande do Sul, em solo classificado como argiloso vermelho autotrófico. O clima da região é o subtropical úmido. O período experimental foi de abril de 2007 a abril de 2008, totalizando 371 dias. Os tratamentos constataram de dois sistemas forrageiros, tendo como base o capim-elefante, o azevém comum e as espécies de crescimento espontâneo, sendo em um tratamento o consórcio com trevo branco e em outro com amendoim forrageiro amarelo. Para a constituição dos tratamentos, no final do mês de abril de 2007, em metade da área, entre as linhas do capim-elefante após escarificação do solo, foram estabelecidos o trevo branco e o azevém, utilizando-se 3,30 kg de sementes com valor cultural de 76 e 71 respectivamente. Na outra metade, entre as linhas de capim-elefante, foi feita apenas a sobressemeadura de azevém, considerando que o amendoim forrageiro já se encontrava estabelecido desde dezembro de 2004. Como adubação de cobertura, utilizaram-se 100 kg de nitrogênio sob forma de ureia, parcelado em 5 aplicações após o primeiro, terceiro, quinto, sétimo e nono pastejos. No período estival, o critério para a entrada dos animais na pastagem foi a altura do capim-elefante entre 0,8 e 1 metros. No hibernal, o critério adotado foi a altura do azevém, com cerca de 20 centímetros. No pré e pós-pastejo, determinou-se a massa de forragem por meio da técnica de dupla amostragem. As amostras foram pesadas e homogeneizadas, retirando-se uma subamostra para a determinação da composição botânica das pastagens e dos componentes estruturais das pastagens, sendo posteriormente secas em estufa de ar forçado a 65 graus Celsius por 72 horas, para a determinação do teor de matéria seca parcial. No período estival, entre as leguminosas, verificou-se maior matéria seca desaparecida no trevo branco, em função das suas características qualitativas e comportamentais. Com relação à taxa de acúmulo de matéria seca das leguminosas, observa-se que a maior produção do trevo branco ocorreu entre setembro e dezembro e, para o amendoim forrageiro, entre outubro e abril. A taxa de acúmulo de forragem do azevém e das espécies de crescimento espontâneo em ambos os períodos foram similares entre os tratamentos, indicando não haver influência no sistema forrageiro sobre esses componentes da pastagem. Em ambos os tratamentos, as menores taxas de acúmulo de matéria seca da pastagem foram observadas em julho e as maiores na avaliação efetuada em fevereiro. Houve diferença na taxa de acúmulo da pastagem total em 5 dos 11 pastejos realizados durante todo o período experimental. E em 4 os valores foram maiores no sistema constituído por amendoim forrageiro, assim como na média do período estival. Considerando-se a massa de forragem, as taxas de acúmulo e desaparecimento de matéria seca e a lotação, verificam-se os melhores resultados no sistema forrageiro, envolvendo o amendoim forrageiro. A diversidade de plantas que constituíram cada tratamento contribuiu para equilibrar, em parte, a massa de forragem de pré-pastejo, havendo necessidade de se aperfeiçoar os sistemas forrageiros, para se elevar a participação e a produção da massa da forragem, especialmente em relação às leguminosas, no início do período hibernal.